Amém. Louvado seja Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos uma criança para ser dedicada. Filho do irmão Fábio com a irmã Sandra. Chama-se Ellen Lucas. Por favor, podem vir com a criança. É neta do irmão Carlos Francilino, né? Nós vamos lembrar que domingo não haverá culto aqui, nem de manhã e nem à noite. Não haverá culto domingo próximo. Estaremos tendo uma campanha em Recife. Os ônibus irão sair daqui às 7 horas da manhã. Eu acredito que a igreja deve ser um exemplo pontual. Amém? Amém. 7 horas da manhã, os ônibus vão sair. Os irmãos que irão não devem se esquecer de trazer seu documento de identidade, né? Identificação, ou seja lá o que for. E a lista dos irmãos está no quadro de avisos do átrio. Então é só para se informar. Recebemos lá de Recife, e os irmãos que forem de carro próprio, o estacionamento custa lá para estacionar dentro do local lá do centro de convenções, eles cobram, não é nós que cobramos, não, R$6 para se estacionar durante o dia, das 7 da manhã às 22 da noite. Os irmãos que forem depender de restaurante, por favor, pegue esse papelzinho, aí tem uma lista de restaurantes, o valor, aí no átrio, na saída, você pode apanhar e você vai se orientar. Eu não vou ficar aqui dando o valor de restaurante. Então, você pega aí no átrio um papelzinho e leva para a sua orientação. Está certo assim? Então, o aviso é que não haverá culto domingo e que os irmãos precisam estar aqui 6h30 da manhã para o ônibus sair às 7. É assim, 6h30 no máximo. Amém? Glória a Deus. Nós temos aí esta criança para ser dedicada. Nós vamos ficar em pé. Senhor Deus, eu não pedi para nascer, nenhum de nós pedimos para nascer, principalmente numa hora tão terrível como esta criança veio ao mundo. Hora em que a tua palavra está se cumprindo, em que seriam dias de Sodoma e de Gomorra, dias trabalhosos, dia em que os filhos perderiam a afeição pelos seus pais. E eu gostaria de te pedir, de fazer uma intercessão, de levantar junto com esta igreja um clamor em favor da vida desta criança. Que o Espírito que rege esta terra não tenha poder sobre a vida desta criança. Pedimos no nome de Jesus que a mão desta mãe possa ser a mão do Senhor e a mão deste pai possa ser a tua mão para ensinar e guiar os passos desta criança para o bem. Então ajude este casal a ser um exemplo para esta criança de dedicação, de fidelidade, de respeito, de oração. Em nome de Jesus, dê saúde para eles, dê o pão de cada dia. E eu oro que o Senhor ponha a tua mão sobre a vida dela e ela seja conduzida por ti aqui na terra. Que ela não seja decepção nem tristeza destes pais, mas seja alegria da igreja, dos pais e para todos nós. Em nome de Jesus, que este corpo seja saudável, que doença alguma prospere nesta vida.
Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ellen, você está dedicada ao Senhor Jesus. Cresça e viva para Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Olha, nós já temos aí a honra de ter conosco 3 ministros, não é? Vocês podem se assentar. Pastor Dilson, pastor Luiz Cláudio e o pastor Messias. E nós trabalhamos hoje... Amém. Nós trabalhamos hoje o dia todo. Entramos ali no estúdio, era, sei lá, período da manhã, saímos para almoçar ali, creio que uma coisa de, no máximo, meia hora, e voltamos para o estúdio para gravar. Gravamos 6 programas de improviso. Chegamos no estúdio e eu disse, o que nós vamos falar? Não tinha nada combinado com ninguém. Disse, nós vamos falar sobre a lei da semeadura, semente. E eles, né, eu estava lá como mediador apenas, e aí eles escolheram entre si, são 3 amigos, quem é que vai primeiro, porque só ia um por vez. Quem é que vai primeiro? E o primeiro aí foi o pastor Messias, porque disse que o Brasil começou na Bahia. Empurraram o baiano para frente. E aí os outros ficaram lá anotando, pegando os pontos para poder depois ir embora. E depois deram um pulo lá para um rapaz que disse que eu sou carioca. Nasceu no Maranhão e disse que é carioca. Só se for o Zé Carioca. Mas é que ele disse que viveu a maior parte do tempo da vida dele no Rio, né? E eu não sei como é que não virou peixe, que viveu no Rio. Mas o pastor Luiz Cláudio, depois o pastor Dilson finalizou. Nós tivemos ali, muito bom, vocês vão ver os programas, né? E vem aqui pelo menos falar boa noite para a igreja, o pastor Dilson também. Está conosco o irmão Jonas, que é um obreiro lá também, e o irmão Gilberto, lá do Maranhão. Vocês ficam em pé? Aí, 2 irmãos que vieram acompanhando o pastor Luiz Cláudio. Então, na verdade, a reunião já começou. O pastor Luiz Cláudio, o pastor Messias achou que ia chegar cedo aqui e ia ficar de braço cruzado. Ontem ele já foi para Natal. Pregou lá em Natal. E aí, quando terminamos de gravar, eu peguei e escrevi assim, ó, M num papelzinho, L no outro, e o que foi o outro? E aí o D no outro papel. Aí fechei, misturei e falei, toma, Túlio, tira um aí. Aí puxaram Messias de novo. Eles acharam uma beleza, todo mundo de folga, e o Messias, vamos tirar o couro dele. Pregou ontem Natal e vai pregar hoje à noite aqui, não é? Pastor Luiz Cláudio. Boa noite, igreja. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou aproveitar só esse tempinho aqui para corrigir algumas coisas, que senão estamos numa era muito perigosa de interpretação, não é? Numa certa reunião, eu me apresentei assim, disse, ó, tem gente que fala comigo pensando que eu sou carioca. Outras pessoas falam pensando que eu sou da Paraíba. Verdade mesmo. Ah, manda saudação para o pastor César, que eles pensam que eu moro e congrego aqui. Aí eu quis só explicar, olha, eu sou maranhense. Aí olha como é que chegou a coisa, né? Eu já sou até peixe, né? Mas graças a Deus, irmãos, não pense que é fácil, não. O pastor César chega e nós vamos gravar. O tema é esse, põe a gente de pé
e já começa falando disso. Não sei se o senhor lembra, pastor Luiz Cláudio, do salmo que fala isso, isso. E eu comecei a regalar os olhos assim, e eu não podia dizer que eu não lembrava. E ele continuou. Ainda bem que ele percebeu que eu estava perdido. E ele foi até o final, né? Mas esses improvisos saem coisas maravilhosas, né? Deus toma desta maneira, sem nada esquematizado, né? Deixando fluir naturalmente, né? E nós estamos aqui para cooperar, contribuir com esta campanha, né? Viemos para a campanha e eu desejei vir para ficar uma semana aqui com o meu amigo, né? Esta pessoa que está tendo nos ajudado muito, inclusive agora, nesse instante, ele está pregando no Maranhão, lá na igreja. A mensagem, né, ordene sua vida, vocês lembram, né? Ordene sua vida está sendo rodada agora lá no culto, amém? Então, eu trago saudação da igreja, né? Muitos irmãos mandam assim, saudação ao pastor César, lembre a ele que eu o amo, pastor irmão Arimateia, irmão Nilton, né? E graças a Deus. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Está tudo bem? Cristo no barco, tudo vai. Com Cristo no barco, tudo vai. Amém. Agradeço a vocês por me amarem, por orarem por mim. E nós estamos aqui juntos. E nós cremos que nesta unidade de espíritos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É isto que o salmista fala no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus vestidos. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus abençoe vocês todos. A irmã Luzinete está comigo, por favor, irmã Luzinete. Ninguém te conhece aqui, por favor, fique em pé. Deus te abençoe. Pois é, a sequência da vida é assim. Nós estamos falando hoje sobre semente, sobre o princípio, sobre a lavoura, o crescimento e sobre a hora da colheita. Hoje o Senhor chamou para casa o pastor, o irmão Pierre Green. O irmão Green é contemporâneo do irmão Brana, já esteve aqui conosco em João Pessoa, já pregou no nosso tabernáculo. Lá está. Ele é um homem de uma estatura muito alta, muito forte. E quando eu chegava perto dele, eu dava mais ou menos ali no meio da barriga dele. Então, estive com ele algumas vezes e ele me abraçou a penúltima vez que estivemos juntos. Ele me puxou assim, eu fiquei aqui na barriga dele assim, a cabeça, bem no meio da barriga dele assim, e ele me abraçou e me deu um beijo no rosto e disse: gostaria muito de ter tido um filho como você. Ele teve 3 filhas mulher, né? Não tem filho homem. E hoje ele foi para casa. Ele é um pioneiro da mensagem e ele viajou o mundo, mais de 130 países, divulgando esta mensagem. Foi este irmão que contou aqui, inclusive, na TV Tambaú e também na TV O Norte, aí da Band. Ele deu testemunho de que ele estava assim, na primeira fila, como o senhor está, irmão Gilberto, irmão José, quando o profeta foi orar por aquela criança que não tinha pés, não tinham os 2 pés, e ele estava assim,
E ele disse: Deus me chamou, me colocou ali, para que eu pudesse ver com estes olhos, para que eu pudesse testificar ao mundo sobre o poder sobrenatural de Deus. Eu vi quando o profeta de Deus puxou as meinhas do pé, dos cambitinhos, das canelinhas, que não tinha pés. Puxou, aonde deveria ter pés era só o ossinho da perna. E quando o profeta orou, ele disse: eu vi esses dois olhos, os pés virem da inexistência para a existência. Forma. Deus provando para o seu povo que Ele é o Criador. Se eu sou um homem que vi com os meus olhos pés virem à existência. E ele então testificou e falou muito, viajou, conviveu, teve muitas experiências, amou o irmão Brana e eu o respeito muito. Para mim foi uma hora que eu li o e-mail que chegou a partida dele, eu parei dentro do carro, fiquei assentado, pensando que é a nossa vida aqui na terra, passagem aqui, nossa passagem hoje foi ele, se Jesus não voltar, agora daqui um pouquinho vai um outro, posso chegar a minha vez, a sua vez, todos nós vamos assim. De forma que a gente tem que olhar a vida, como disse o profeta, como um grande pesadelo. Um grande pesadelo. E eu tenho certeza que a sua também. Não há nenhuma pessoa que esteja aqui que não tenha vivido um momento de pesadelo neste mundo. De amargura, de tristeza, de decepção. Até de se perguntar assim, vale a pena viver? Mas quando nós olhamos além de todos os acontecimentos que nos cercam, entendemos que isto aqui não é vida, mas que há uma vida além do rio. Há uma terra aonde nos reuniremos com os nossos queridos e seremos felizes para sempre. Este é o plano que não falhou nem vai falhar. Amém? Louvado seja Deus. Então Paulo vem, quando olha e diz: eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Eu fui aos Estados Unidos com o pastor Febrônio, chegamos lá. Eu vou tomar um pouquinho do tempo, irmão Messias, eu estou já passando. Mas eu fui lá nos Estados Unidos, lá na igreja do irmão Pierre Green. E eu assisti um funeral lá. Foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Eu já vi alguns funerais diferentes em outros países. Eu estive na África no funeral da esposa do irmão Rosco. Morre-se hoje, sepulta-se daqui 10, 11 dias para frente. Já dá tempo de todo mundo chorar, e quando vai para o sepultamento, eu vi, foi as pessoas. Irmão Diego, que gosta de ter um jeitinho já assim, que ele vai cantar, já está assim. É coisa de africano mesmo, né, irmão Diego? É da tribo, da raça. E eu vi, foi os irmãos dançando na hora do sepultamento. Ninguém estava mais triste, já tinham chorado por 11 dias. Agora era a hora da despedida e eles tinham uma esperança da ressurreição. Então, eles cantaram, dançaram na beira lá. Eu vi todo mundo alegre, feliz. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, na igreja do irmão Pierre Green, já vi uma coisa bem diferente. O americano é todo formal. Aí tinha script, hora marcada para cada coisa, sabe? Foi assim vários dias também. Mas quando chegou na hora do sepultamento, começou a vir os familiares. E veio um filho, pegou a Bíblia do pai. Aí disse: olha, estas são as escrituras que ele gostava. Aí abri a Bíblia, onde o pai tinha marcado, riscado, grifado ali, ele lia aquilo. E começou a contar
os momentos bons que ele teve com o pai, que brincou, que o pai pegou uma garrafa de Coca-Cola, fez espuma, jogou nele. E aí todo mundo começou a rir. Não parecia um velório, não tinha ninguém lá acabado, sabe, chorando, desesperado, sabe por quê? Não. E aí a escritura que se leu: não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Sabia-se perfeitamente que ali não estava mais aquela pessoa. Só se recordou coisas boas dele, a família, os irmãos. Não teve um choro. Não teve ninguém que chorou naquele sepultamento. Nenhuma pessoa chorou. O único momento que eu vi gente encher os olhos de lágrimas é porque ele tinha sido militar, e aí o exército estava lá, e aí tocou, fez um toque de silêncio. Aquilo depois te tocou. Irmão Marcos sabe o que é os militares ali. Então foi a hora que eu vi alguém com os olhos cheios de lágrimas assim, mas ninguém estava lá igual. Você vê no Brasil aqui, gente, desmaia. É diferente, né? Um povo, cada nação com sua cultura. Mas uma coisa a gente precisa estar certa, não é? E é assim que eu trato. Quando vou para um sepultamento de qualquer irmão, eu não trato aquele resto ali, sabe, como o fim, porque eu sei que aquele irmão está vivo do outro lado. E se eu morrer algum dia, vocês não vão chorar lá no meio do meu caixão, não, porque eu não quero ninguém chorando lá, não. Eu já pedi para cantar um hino. Qual é o hino, irmão Léo? Vem o dia de fulgor. Já pedi uma outra coisa: se eu morrer antes de vocês aqui, ó, não jogue terra na minha cara. Não jogue terra, me bota lá numa gaveta quieta, deixa ficar quieto lá. Irmão Luiz Cláudio foi para a Jordânia comigo lá, puxando minha língua, querendo que eu falasse sobre a minha despedida. Falei, eu estou muito novo ainda para ir embora, rapaz. Mas tá coisa, ele queria que eu, não, marquei a gravar, porque ninguém sabe do amanhã. Eu disse, Mas veio o dia de fulgor, onde acaba toda a dor. Irmão Marcos foi para Israel numa viagem, deixou a mãe dele aí, doente, em cima de uma cama, e ele tinha uma viagem marcada para Israel, e a família disse, mas você vai? Ele disse, vou. E ele foi. Passou 20 dias na viagem, quando voltou fazia 10 que tinham sepultado a mãe. E ele estava lá do outro lado. Ele entrou em casa e disse, cadê minha mãe? Ele disse, sua mãe já está sepultada faz 10 dias. E a mãe se foi para o outro lado, mas ele disse que se manteve firme, sentiu a partida. É lógico que todos nós sentimos. Mas eu acho que essa questão até, estou falando sobre morte aqui, não sei porquê, né? O irmão Grimm partiu. Essa questão de morte é assim, deixa eu falar só um pouquinho sobre isso. Olha, aprenda a fazer o bem, a viver bem com a sua família, a viver bem com o seu marido, com a sua mulher, com seus vizinhos, com seus filhos, com todos que você conviver aqui nessa terra. Aprenda isso, aprenda isso. E os familiares que, quando ver uma pessoa que viveu bem partir, vai falar assim, mas nós queríamos ele aqui. Este é um ato de egoísmo. Se você sentia tão bem com a presença de alguém, Deus também quer sentir ele perto dele, lá em cima. Então, abra mão daquela pessoa, assim, dizendo, Deus, como disse Jó, Deus deu, Deus levou. Agora, se você fez coisas feias e ruins aqui, vai ser muito ruim, não é? Eita, mas eu não vivi bem com meu marido, com meu pai. E aí a pessoa, tem gente que morre, e o pastor Joel contou aqui uma vez que um camarada morreu, era tão ruim, patrão, que o empregado sentou lá perto dele e falou assim, toma coisa boa, quero ver agora você me mandar embora mais, quero ver você roubar meu salário. E o camarada morto lá, e a família ficou com o olho, eu quero ver o que você vai fazer. Não, quero viver assim, quero viver bem com todo mundo. Louvado seja Deus.
Não vale a pena não, viu? São só alguns dias aí. Só alguns dias. Viu? E tudo isso vai passar. Vamos ficar em pé? Que Deus recompense os esforços do irmão Pierre Green, os esforços seus, os nossos esforços, que possam ser compensados do outro lado da vida. Porque, na verdade, é isto mesmo. A vida de cada um aqui são muitos, como disse Jó, poucos são os dias do homem e muitas são as suas aflições. Muitas. Curve a sua cabeça. Eu gostaria de pedir para tocar enquanto nós cantamos uma vez para dar oportunidade ao pregador. Vamos tocar aquele hino que o irmão Léo cantou aqui. Rompe os laços. Que arruinam a minha vida, ó meu Senhor. Muitos são os problemas, muitas são as aflições, tristezas. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de ré. Escuta. Tem alguma coisa que te entristece? Tem alguma coisa que te prende? Tem alguma coisa que faz com que você seja infeliz e faça outros infelizes? Eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer. Deus não quer isto para a sua vida. Deus nem te quer infeliz, nem te quer fazendo alguém infeliz. Então, eu gostaria de pedir, se tem alguém que precisa e quer, olhar para ele, como que dizendo assim, tenha misericórdia de mim. Se você quiser levantar suas mãos e dizer ao Senhor, ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Mas eu tenho muita dificuldade em ver gente que não tem coragem nem para orar. Vamos cantar, vamos orar na forma de um salmo, cantando: ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Novamente. Pastor Messias. Pastor Messias tem liberdade para pregar a palavra. Rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Estamos, Senhor Deus, em Tua presença e te agradecemos, Senhor, porque estás aqui. É
Por isso que estamos bem, Senhor. Por isso que tudo está bem. É porque o Senhor está conosco. Somos carentes, somos pobres de Ti, Senhor. E pedimos que venhas mais uma vez, através do Teu dom, e fale ao povo, Senhor. E não te esqueça, Jesus, deste pobre que te fala agora, Senhor. Me coube estar aqui, ó Deus, e eu estou aqui, Senhor. Me ajuda agora. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Poder sentar. Realmente é muito bom estar aqui com os irmãos. É bom ouvir o pastor César. É bom ouvir o pastor Luiz Cláudio, o pastor Dilson. É bom escutar cada um dos irmãos que estão aqui, com os quais nós convivemos quando chegamos aqui em João Pessoa. Me sinto muito bem. Recebam saudações da igreja que está em Salvador e também no sertão da Bahia. Há um povo que ama Jesus Cristo e tem lutado por esta mensagem. E eu os represento nesta noite. Aleluia. Eu estou meio complicado esta noite, porque eu estive em Natal ali pregando, estou meio cansado, mas eu ouvi um rum. O que quer dizer isto, meus irmãos? Mas eu sei que Deus é maravilhoso. Então, quanto menos eu tenho de mim, mais eu tenho dele. E eu sei que quanto mais eu esteja cansado, mais você será abençoado. Porque, de qualquer maneira, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. E eu pensei sobre, e orei sobre o que eu podia falar esta noite, e eu não consegui pensar em nada. Então é sobre isso que eu vou falar, sobre nada. Aleluia. Na verdade, não é que seja nada, é que para muitos eles encaram isto como nada. Falarei sobre fé, e fé não é nada, fé não é um vento, fé não é uma psicologia, fé é uma coisa real. Só tem que você não pode pegar nela, e se você não pode pegar nela, se você não pode visualizá-la, medi-la através de meios humanos, então ela, pela definição do nosso dicionário, ela é nada, ela não existe. Mas ela existe dentro de nós. Aleluia! Não é à toa, eles também não creem em Deus. E Deus não pode ser mencionado, definido como alguma coisa que ocupe algum espaço. Deus não está em nenhum padrão de definição, Ele é maior, não há definição para Deus. Então Deus não existe, então Deus seria o nada, um grande vazio. Mas tudo que existe foi feito por Ele, e estamos nele nessa noite. Amém. Falar sobre o nada é falar sobre muita coisa, é falar sobre o nosso Deus, é falar sobre coisas que nós não compreendemos. Mas há um caminho para que você chegue a isto, e esse caminho é a fé. Aleluia. Então, vamos ficar de pé agora. Me ajudem, digam amém. Aleluia. Amém. Hebreus 11, versículo 1. Vamos começar daqui. Aleluia. Glória ao Senhor. Aos Hebreus 11, leremos os primeiros versículos. Todos acharam? Amém. Se você não achou, por gentileza, preste atenção agora. Sejamos todos reverentes. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela
os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esta é a tua palavra, Senhor. Tu és responsável por ela. Unge-nos a todos, Senhor, lábios e ouvidos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. A fé, porque não pode ser explicada, definida por um almanaque humano, por um dicionário, como algo que ocupe um espaço, que você possa tocar ou ver, não é nada. Ela é bem real. Foi a fé que criou este mundo, porque Deus é fé. Amém? Porque não podemos vê-lo, porque não podemos senti-lo, ou vê-lo, quero dizer, não quer dizer que ele não exista. Mas nós podemos senti-lo, nós podemos notá-lo, através da fé. Se alguém não tem fé, mesmo que você dê uma prova real de alguma coisa, ele diz, eu não acredito, eu não creio. Por que você não crê? Porque você é um incrédulo. Você está cego para ver. E há pessoas que são cegas. Isso é uma deficiência espiritual. Elas não poderão ver, como disse o Senhor Jesus, citando o profeta Isaías, que eles tinham olhos para ver, mas não podiam ver, ouvidos para ouvir, mas não podiam ouvir, porque foram cegados. Mas quando alguém tem isto, tem fé, ele pode ver. Fé é algo real, fé vem de Deus, está dentro de você. Fé tem que ser exercitada. Aleluia. Fé, quando você trabalha por sua fé, se você tem fé, você trabalha por ela. Não adianta você me dizer que tem fé se você não age pertinente, de maneira a fazer aquilo que a sua fé diz que você está crendo. Por exemplo, se você tivesse fé que havia aqui um leão solto, você não ficaria sentado tão tranquilo aí. Se você cresce que há um leão em nosso meio, um leão literal, real, quando você crê em Deus, você o teme. E se você teme a Deus, você é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Como é que você me diz que teme a Deus, que crê no Senhor, e você não é sábio? Alguma coisa anda mal em algum lugar. Fé é algo verdadeiro e positivo. Fé chega a ser um sinal, uma marcação que Deus tem em você. Certa vez um homem endemoniado, fé não tem a ver com o pecado, quero dizer. Você pode ter muitos problemas e mesmo assim ter fé. Não tem a ver com quanto você tem uma vida correta. Tem a ver com o quanto você tem fé em você. Porque é possível que você tenha uma vida errada, mas queira ter uma vida correta. É possível que você foi pego num laço do diabo e tem fé para sair deste laço. Alguém poderia olhar para você e criticar você e condenar você por seus erros, mas a sua fé olha para a palavra de Deus, onde proveu para você um sacrifício que te limpa de todo e qualquer pecado. Aleluia! Houve certo homem endemoniado chamado, nós geralmente referimos a ele chamando-lhe de o Gadareno. Ele era uma semente eleita de Abraão. O profeta diz que nas horas vagas, quando os demônios que tinham, e eram uma legião, estavam sobre ele, quando eles davam uma certa folga, disse que ele buscava por Deus. Ele tinha fé. E Jesus deslocou-se de onde estava, fez uma pequena viagem, não lembro ao certo, mas ele se deslocou para atender um gadareno que era endemoniado, andava nas covas e andava nu.
Ele não tinha de maneira nenhuma uma vida correta, mas ele tinha fé. E a fé dele atraiu a Jesus Cristo. Portanto, a fé é um sinal. Se você tem fé em Deus, isso atrai Deus a você. Isto marca a sua posição. Se você tem fé, pode ser que você diga: a minha fé é bem pequena. Não tem a ver com o tamanho da fé, tem a ver com fé. Uma pequena fagulha incendeia um bosque. Se você tem a legítima fé, você tem muita coisa. Todavia, ela tem que ser legítima. Já imaginaram uma pequena faísca híbrida? Talvez fosse um facho de luz. Facho de luz não dá fogo em lugar nenhum, mas uma pequena faísca pode ser que ela não ilumine tanto, mas ela é quente, ela incendiará alguma coisa. Amém? Agora, grandes luzes não. Você pode incidir luz artificial sobre uma grande praça e nunca ter um fogo. Mas uma pequena centelha legítima pode incendiar uma floresta. É o que nós queremos. Não queremos ser iluminados, que as pessoas nos notem de longe. Nós queremos o fogo genuíno de Deus. Queremos o verdadeiro. E o verdadeiro está disponível. Amém. Só que assim, você pega uma pequena fagulha, aquilo é fogo. Vocês já viram como o nome daquilo é pederneira? Como os militares fazem fogo? São duas pedras e são raladas sobre um pequeno chumaço de folhas secas ou de algo assim. E então ele fica batendo ali e faíscas saem. Até que aquilo vai ficando escurecendo, queimando, até que aquilo pega fogo. Então nós temos, quando cremos na palavra, potencialmente fogo de Deus em nós, para cumprir todas as coisas da palavra. Nós devemos ter paciência em bater as pedras, ou então fazer a fricção daqueles gravetos com muita paciência. Não tem como dar errado, pegará fogo. Amém. Aleluia. Você pode ser que você não viu agora, então você diz: pastor, eu não tenho nada. Não tem nada? Você não tem fogo ainda, mas está esquentando ali. Está faiscando. Glória a Deus. Está acontecendo, está subindo fumaça, mas não é fogo ainda, pastor. Tenha paciência. Tenha fé, espere. Glória ao Senhor. A fé é um sinal. Se você deseja a Deus, você o terá, porque Ele te deseja. E ninguém deseja a Deus sem que Deus o deseje primeiro, porque está escrito que é Ele quem nos busca, não nós a Ele. É sempre assim. E você diz: eu sou um pecador, pastor. Eu sou uma pessoa errada, mas você tem desejo por Ele? Então Ele está te buscando. Continue crendo. Pastor, não consegui me libertar, pastor, de certas coisas ainda. Bem, mas você ama a Deus, meu irmão, minha irmã? Amo, pastor. Ele sabe que eu amo, mas não me libertei ainda de certas coisas. Continue tentando. Isso vai sair. Continue vindo à igreja. Continue adorando. Aleluia. Há um hino que diz: altos cedros, gramas verdejantes, adorai ao nosso Redentor. Peixes, animais grandes, aves. Vocês se lembram o hino 178? Também está escrito que os vermes louvam a Deus. Talvez você não se sinta alguém especial, então chegue aqui como um pequeno verme e diga: Senhor, não posso te adorar sendo um pássaro, ou sendo um animal, uma grande baleia, ou uma montanha, mas eu sou um pequeno verme, Jesus, que te louva nessa noite. Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Eu sou um pequeno germe, sim, uma coisa nojenta, e é isso que você é. Isso é a verdade. O que é que nós somos diante de Deus? Umas coisas nojentas. Mas se você chega em humildade e diz: Senhor, eu vim te adorar, Senhor.
você levanta as mãos. Aleluia! Você sente algo esquentar, não sente? Oh, glória! Você sente algo mudar quando você o adora. Há um lugar para o verme. Não deixe o diabo te diminuir. E se ele te diminuir, diga: sou pequeno porque ele é grande. Aleluia! 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 Você é um pecador. Você é um traste. Diga para o diabo: isso torna o meu Salvador mais maravilhoso ainda. Me sinto bem. Amém. Me sinto bem. Então, você pode não ver aquilo, mas nunca diga que não tem nada. Você tem alguma coisa. Está no projeto. Nós somos tão apressados. Eu convido vocês a ir para a Bahia, que lá é mais devagar tudo, sem pressa. Nós temos pressa das coisas. Deus não tem pressa. Deus é eterno. Está tudo sob o seu controle, seu comando. Ah, mas meu filho não é um cristão. E daí? O tempo acabou? Bem, e quem comanda o tempo? Bom, e quem manda no inferno? Então, se ele quer, ele bota quem ele quiser lá e tira quem ele quiser? Pois bem, então creia em Deus. Tudo está na mão do Senhor. E vou te lembrar uma coisa: Deus é bom. Deus não é como eu ou como você. Ele é bom. Deus, sabe de uma coisa? O profeta era um excelente atirador. Quantos sabem disso? Ele então pegava a espingarda e mirava no quê? Num esquilo, né? Bonitinho, né? Um esquilo. Ele mirava no olho do esquilo. E orava, talvez assim: Jesus, me ajude a acertar no olho daquele esquilo. Você queria ser o esquilo? Deus gosta que você atire no olho de um bichinho? Mas, e por que Deus ajudou o profeta a atirar nos olhos dos esquilos? Porque aquilo fazia o profeta feliz. Era isto. Não é que Deus queria que o esquilo tivesse o seu cérebro explodido por uma bala 22 do profeta. Que Deus seria ruim para o esquilo, você não acha? Mas o profeta ali gostava daquilo e pediu que Deus o abençoasse naquilo. Deus, como amava o profeta, ajudou a ele ser um atirador. Muito bem. Se você pedir a Deus para ser um bom pedreiro, você acha que Ele não ajudaria você, não? Se eu pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ser um bom pastor, será que Ele não me ajuda, não? Senhor, me ajude a ter a letra mais bonita aqui entre os irmãos, com espírito manso, com espírito, claro, humilde. Eu quero ter uma letra bonita, Jesus, me ajude. Ele te ajuda. Por quê? Porque Ele quer que você seja feliz. Se Deus ajudou o profeta a matar esquilos, Deus não ajudaria você e sua família, não? Aleluia! Ele ajudaria, Ele ajuda você a fazer qualquer coisa, contanto que seja uma coisa correta, legal, que tenha alguma coisa, alguma finalidade útil. Ele te ajudará a você fazer o que você desejar, porque Ele te ama. Aleluia! Talvez você queira emagrecer. Já orou? Senhor Jesus, me ajude a emagrecer. Ele te ajuda. É verdade? Glória ao Senhor. Ele ajuda você a fazer qualquer coisa. Senhor, eu gostaria de ser uma excelente cozinheira e não queimar mais feijão. Se bem que tem marido que gosta do feijão queimado, né? Mas se você orar, você será uma excelente cozinheira. Você fará isto. Se você pedir, Ele está interessado em você. Amém. Deixa eu voltar ao tema aqui.
A fé é um sinal que marca você diante de Deus. E as suas atitudes acompanham a sua fé. Quando você tem fé e tem atitudes iguais a essa, que digam respeito a esta fé, você é vigiado. Deus te observa sempre. Ora, Deus sabe de tudo, é certo, mas você é especial, porque Deus vê que há alguém nessa terra, nessa geração, tentando viver a sua palavra. Deus tem os seus olhos sobre você. Deixe o inimigo alguma vez se aproximar, ele terá que se ver com Deus. É o que o profeta ensinou. Siga manifestando as atitudes da sua fé. Você não crê em Deus? Então você vem à igreja. Você sabe que Ele está aqui nesta noite. Como é que você estaria em sua casa sabendo que Ele está aqui? Ou então você não crê. Porque se você cresce que Ele estivesse aqui esta noite, você deveria vir aqui. Se alguém disse, eu creio que Deus está na igreja, mas eu vou trabalhar esta noite, não vou para a igreja não, Deus conhece. Não, você não faria isso. Há alguma coisa que te move a vir aqui, e é a fé. A fé te impulsiona. Vou até dizer mais, a fé é maior do que você. A fé é o volante. A fé é o homem do quadro de máquinas no navio, o que fica embaixo, o que faz mover as coisas. É o que dá a direção. Que Deus nos ajude a sermos sempre positivos, a não andar pelo que nós vemos, nem pelo que nós sentimos, mas pelo que Deus disse em sua palavra. Dá certo. Não há um homem ou mulher que se decepcionou seguindo a palavra de Deus. Decepção é rejeitar a palavra. Havia uma certa mulher, ela era chamada de tia. Ela era uma senhora negra nos Estados Unidos, morava num lugar simples, uma casa simples, e ela tinha fé. Ela orou para que Deus desse um filho a ela, e ela não podia ter filhos, e ela teve um filho. Essa história é tão conhecida. Eu estou provando que a fé atrai a Deus. Eu estou provando isso aqui para você. E aquela tia estava com um problema, porque seu filho havia se desviado. Talvez seja o seu problema hoje. Seu filho está desviado, seja como aquela tia. E ela orou. E Deus mostrou a ela que um Elias seria enviado para ela. Interessante. Quem aqui tem mais de 20 anos nessa mensagem? Levante a mão. Pronto. Muito bem. Então, então os outros também têm 15, 10, 5, um mês. Não interessa agora. Essa tia, essa senhora, ela ouviu menos da mensagem do que você. Dos mais velhos aos mais novos. Ela não sabia nem conhecia William Branham, mas ela tinha fé. Talvez você se choque, mas vale mais conhecer o irmão Branham ou ter fé? Amém? Se você tiver fé, você conhece o William Branham. Agora, se você não tiver fé, não adianta conhecer o irmão Branham. Você não vai entender nada. Nós estamos atrapalhando as coisas. Ela tinha fé e orou. Eu não tenho obrigação de conhecer tudo, mas se sou filho de Deus, eu tenho fé e eu conheço o meu Pai. Aleluia! Conheço sua voz, sei como Ele fala de acordo à sua palavra. E aquela tia foi orar, e Deus mandou o seu profeta. Então a fé atraiu. Deus parou aquele avião. Deus mudou o quadro. Deus mudou o roteiro do profeta por causa de uma mulher que nem conhecia o profeta. Aleluia. Ele faz isto ainda agora, se você orar como ela orou. Tem medo você de orar? Você não crê no impossível? Deus é algo impossível.
Se você não crê no impossível, se você não crê no sobrenatural, você não crê em Deus, porque é isso que Ele é. Ele é sobrenatural. Alguns o chamam de nada. Não existe. É algo fictício. Mas para mim, Ele é tudo. Aleluia. Meus irmãos, algumas vezes nós temos muitos trabalhos. E a vida nos pega, e nós nos encontramos na correria do dia a dia, cercado de problemas. Como temos estudado durante o dia todo a questão da semeadura, e os problemas que temos é por causa de semeaduras que foram feitas erradas na nossa vida, por nós, por nossos pais, e nós associamos com pessoas que semearam coisa errada e sofremos por tabela, e assim por diante. A Bíblia conta a história de Gideão, no capítulo 6 de Juízes, que ele estava tendo muito trabalho com os midianitas, que inclusive os midianitas eram irmãos do povo de Israel. Que coisa, né? Os midianitas eram filhos de Abraão também, e foram senhores também ali, saqueadores. Que coisa triste, irmão perseguindo irmão. Isso é do diabo. Nunca persiga seu irmão. Nunca defenda um irmão errado também. Mas os midianitas eram parentes do povo de Israel, como os moabitas, e estavam saqueando a Israel, a herança do Senhor. Deus tomará você. Como não te tomará como inocente se você fizer isto. É do seu irmão, deixe lá. Se Deus quer condená-lo, que deixe que Deus o condene. Você não. Então, Gideão estava ocupado, em certo momento da vida dele, em juntar o trigo e esconder, porque os midianitas viriam sobre Israel e tomariam tudo. Deus conhecia Gideão, como Deus conhece você. E Deus foi visitar Gideão. Agora aqui é o ponto. Gideão era um homem de oração constante. Gideão era um homem que tinha seus joelhos, é registrado isto? Era um homem de uma vida devota a Deus tremendamente, era um super-homem de fé e de oração. Não está escrito isso ali, não. Ele era um servo de Deus, um judeu, herdeiro das promessas. Nós não temos homens especiais em nosso meio. Gideão não era especial, ele era eleito por Deus. Se você é eleito, você também é especial. Aleluia, glória a Deus. Leia a sua Bíblia, Gideão. Mas havia algo diferente com Gideão. Ele era sincero. E ele estava procurando trabalhar. E você nesta igreja? E aqueles que nos assistem na internet, em todo lugar, o que você tem feito? Você tem procurado trabalhar o seu trabalho? Gideão não era um problema para a família dele, ele estava trabalhando. O problema estava sobre todo Israel e Gideão estava sofrendo também com todo Israel. Ele não era um sectário, um divisor, ele estava sofrendo junto com todos. E quis Deus visitar o seu povo. Então, quando Deus passou em revista por Israel, encontrou Gideão. Quero saber, se Deus passar em revista esta noite, Ele encontraria você? Aleluia! Encontraria você trabalhando. Encontraria você o quê? Se queixando. Ah, como eu estou sofrendo, Senhor. Ele estava trabalhando. Ó, se estão levando nosso trigo, nossa alimentação, vou esconder então para ninguém levar. Ele estava tentando fazer algo para Deus. Ele não tinha instrução de como fazer para vencer o problema geral. Tampouco ele nem sabia que ele seria escolhido, mas estava trabalhando. Pois então você, meu irmão, minha irmã, trabalhe. Então Deus visitou ao seu profeta então, e disse que ele era um homem valoroso. E ele era da menor tribo de Israel, o menor na casa de seu pai. Deus gosta dos menores. Deus gosta dos pequenos. Se você conseguir ser pequeno, se você conseguir ser nada, Deus pode te usar, não é? Porque Deus não é nada.
é dito que ninguém é perfeito. Bom, Deus é perfeito, então Deus é ninguém. Se você for um dom ninguém, Deus pode te usar. Mas como se Deus te usar foi você quem fez, então Deus não pode te usar. Tire seu nome disto, Deus te usará. E o problema de Deus é isto: quando Ele usa um homem, os homens ficam importantes. Não existe homem importante. Nós temos um Deus importante. Certa vez, eu gosto do profeta. Em uma certa mensagem, ele se tratou de dizer que era uma igreja santa, um povo santo, e quando ele falou isto, ele mudou logo e disse: não é uma igreja santa, é um Deus santo na igreja. E ele exclamou, ele gostou disso, glória a Deus. Não é um povo santo, é um Espírito Santo no povo. Sabe de uma coisa? Dê glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. É um Deus santo, é um Espírito Santo, é um Deus poderoso, é um Deus curador. Gideão então foi instruído por Deus no que faria. E eu não quero tomar tanto tempo, eu quero ir logo adiante. E Deus disse: ajunta ao povo. E tinha povo demais. Me ajudem aí. Eu li, parece que foram 22 mil que deixaram. Quem está com medo, os covardes, voltem. Parece que foi 22 mil. Sobrou 10 mil. E Deus disse: olha, aqueles que beberem água assim, que não se dobrarem seus joelhos, então esses você separa. E eram 300. E a soma toda daqueles que ficaram depois que os 22 mil foram, era 10 mil. Então foi 300, então, de 32 mil. Se a conta está correta. Então, 10% de 32 mil é quanto? 3.200. 1% de 32 mil é 320. Deus usou menos de 1% para resolver o problema. Glória a Deus! Aleluia! Ele precisa de pouco. Menos de 1% para resolver um problema. Ah, que Deus maravilhoso. Você não sente o seu problema diminuir? E é isto, o seu problema é que é nada. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eu me sinto bem. Aleluia. Então Gideão nos dá essa lição. Não é o que você tem. Deus precisa apenas que você creia nele. Se você conseguir crer nele, mas as pessoas não sabem como crer. As pessoas não sabem como fazer. Fé é algo que está dentro de você. É uma segurança que te equilibra. É algo real. Algo que muda a maneira que você age. Porque fé é uma revelação. O que é uma revelação? É algo que estava oculto, que veio à tona. Você viu. Então, se você viu, você pode descansar. Você olha para o outro lado, você vê, aquela pessoa entrou ali. Então, você não tem que continuar olhando para saber que ela entrou. Ela já entrou, ela está ali em algum lugar. Ou então, quando nós éramos garotos, então, esperávamos nosso papai chegar em casa, nossa mamãe. Quando o portão rangia, você ouvia ela falar algo, ou ele falar algo, você não tinha que ir lá no portão ver. Disse: papai chegou. Vamos andar direito agora, que o negócio agora é sério. Então, você não percebe como, quando Deus veio nessa geração e rangeu o portão entrando, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Você não ouviu quando ele partiu, enfiou a chave na porta e disse: se você crê, você tem. Amém. Ou only believe, somente crer. Você ouviu a voz e disse: é isto, esta é a voz do meu Pai. Foi assim que ele ensinou na montanha. Aleluia, ele está de volta. Nós temos ouvido a sua voz. Num desses dias estaremos em sua presença. É a sua vinda que já começou.
Ele começou a vir. Nós já ouvimos o som da doce carruagem balançando no caminho. E isso nos encheu de esperança, de segurança. Então, quando vier um sentimento em seu coração, de fé, de tranquilidade, diz assim, vai dar certo. Bem, isso é Ele. Então você pega esse pequeno sentimento com uma fagulhazinha de fogo e guarde nos farrapos do seu coração. Se seus farrapos estão bem secos com os problemas, eles pegarão fogo. Aleluia! Pegue suas obras e queime-as com a palavra de Deus. Deixe isso ali, rejeite as suas opiniões, tome a palavra de Deus, esvazie-se de si mesmo. Esse é o grande problema. Nós não conseguimos ficar vazios. Nós estamos cheios de nossos pensamentos e quanto mais temos coisas nossas em nós, Deus não pode fazer nada por nós. Amém. Fé não é nada. Fé é alguma coisa, sim senhor, sim senhora. Porque não podemos vê-la, não quer dizer isso, que ela não exista. Ela existe, está latente, ela pulsa dentro de nós. E você não pode fingir que tem fé. Se você tem, você tem. É como uma pessoa e um cachorro. O cachorro sabe se você está com medo. E Satanás é um cachorro. Está você com medo dele? Eu lembro sempre de um certo irmão, um pregador, que um cachorro danado mesmo, porque danado é diabo mesmo, né? Quis morder meu irmão. E ele pulou a cerca quando não podia mais latir contra o irmão. É assim. Quando o diabo não puder mais falar mal de você, ele vai vir para cima de você. Então nosso irmão deu um grito no diabo, nesse cão, e o cão foi embora. Pois bem, dê um grito contra esse demônio. Diga, eu creio na palavra de Deus. Diga como Jó disse, mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. O diabo tremerá. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu quero ler nesta mensagem, Deus mantém a sua palavra. Deus mantém sua palavra. No parágrafo 98, ele diz assim: agora só um momento, todos reverentes, não se mexam, fiquem parados, orem com todo o seu coração. Eu vi o reverendo Terry Osborne, aquele que pregou no sepultamento do irmão Branham, um pequeno vídeo na internet dizendo que quando ele viu o irmão Branham, ele era um pentecostal barulhento. Quantos viram esse vídeo? Então, uma menina com surdez veio à plataforma, o profeta ia orar por ela. Ele orou uma vez e depois orou mais outra vez, com calma, tranquilamente. E o demônio saiu daquela criança e ela teve, então, voltou a falar e a ouvir. E T.L. Osborne dizia, eu era um pentecostal barulhento. Eu estava querendo fazer, ele mexia assim, ó. Queria fazer um pouco de luta espiritual, batalha, vamos marchar para o diabo sair. Os pentecostais querem alguma coisa, e o profeta ensinou que não é dessa maneira. E aquele demônio de surdez saiu sem nenhum barulho. Mas se você é um pentecostal barulhento e você gosta de barulho, então é você que está assim, não é o nosso Deus. Então assim, ele pedia, fiquem parados quietos, não se mexam, fiquem parados, orem com todo o seu coração. Agora, não sejam emocionais. Outro problema, as pessoas querem um pouquinho de emoção para que creiam. Não é emoção, é fé. Disse, tenham fé, não sejam emocionais, tenham fé. Quer você não ser emocional e ter fé? Suas emoções, observem isso, isso é grave. Suas emoções nunca vão construir, vão construir uma fé material. Sua emoção vai construir uma fé material.
intelectual. Eu estou no parágrafo 98. Mas nunca vão construir uma fé em seu coração. Deixem a palavra penetrar. Basta crer em Deus. Se tu podes crer, tudo é possível. Aleluia. É algo quieto no seu coração. Isto vai construir. Quando você recebe a palavra, guarda em seu coração. Nós temos um exemplo, e digo isso já encerrando, de uma irmã que teve um dos maiores sinais, que foi a manifestação da palavra falada, a irmã Ruth Moser. E ela, enquanto o profeta estava falando, ela estava marchando, não foi? Vocês lembram? Ele estava contando como Deus trouxe à existência os esquilos. Ele estava testificando da palavra. E eu pergunto, o que eu nesta noite faço aqui para vocês? Não testifico da palavra? Ele é o mesmo. Não foi William Branham que curou que deu aquilo que a mulher queria, foi Deus. Eu disse isso em Natal, direi agora e disse em Brasília. No capítulo 6 de João, os fariseus disseram, os religiosos disseram para Jesus: Moisés nos deu o pão no deserto, o pão do céu. Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu. Leiam lá, capítulo 6. Moisés não vos deu o pão do céu. Não foi Moisés, foi o meu Pai. Nós olhamos sempre para os homens. Isso é pecado, é idolatria. Deixe isto. Então, enquanto o profeta testificava do que Deus fez, a irmã disse: isto é a mais pura verdade. Ela estava numa campanha de jejum, ela estava o quê? Deus a visitou. Ela trabalhava. Fé sem obras é morta. Sua fé tem atitude. Ela estava ali oferecendo comida para o profeta. Ela era pobre e juntava os dízimos do ano todo e queria dar ao profeta. O profeta: não posso receber isto, não. O profeta nem queria receber, ela era pobre. Talvez você queira ser rico. Grandes experiências foram dadas aos pobres, não aos ricos. Mas quer você ser rico? Quantos ricos tinham com o profeta ali? Mas Deus visitou aquela Ruth Moser, aquela simples mulher. Amém? Então é isso, não foi nada emocional. Quando você diz isto é a verdade, quando você consegue ter alegria, gozo com a palavra de Deus, alguma coisa acontece. Eu estou fora da Bíblia, diz: agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Aleluia! É a palavra, serve para você? Ou você quer um pouquinho de emoção? Nós não somos pentecostais denominacionais. Nós temos um fogo dentro do nosso coração que nos impulsiona. E eu vou terminar. Muito bem. O que faz uma semente nascer? O que ela tem que fazer para nascer? Que tipo de atitude ela tem que ter? Você é uma semente de Deus, se você é um filho de Deus. O que você tem que fazer para nascer? O que uma semente natural faz para nascer? Ela é colocada na boa terra, e estando ali, ela tem algo diferente nela, que ao entrar em contato com a terra e a umidade, alguma coisa começa a mudar nela. Assim você, meu irmão, minha irmã, sendo a semente de Deus, quando é colocado em contato com a palavra de Deus, alguma coisa começa a te incomodar e você começa a ficar pequeno dentro do seu mundo, do seu pequeno mundo, mundano. Então você começa a sair daquilo e de repente, aquele mundo que você tinha antes de conhecer a palavra é pequeno demais para você. Você sai dali, aquilo vira casca. Aleluia! Você deixa de ser uma semente e passa a ser a manifestação daquilo que você é, daquilo que você creu, que alguém quer dizer que é nada. Deus os abençoe. Pastor César. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado.
como é fé? Ele disse que não existe fé grande, nem fé pequena, existe fé. Não é? Muita gente usa mal a escritura que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nunca disse isto. Leia a sua Bíblia. Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda. Não do tamanho. Ele disse que o grão de mostarda é uma semente pequena, mas ele nunca disse do tamanho. Porque o grão de mostarda era a única semente que não aceitava ser hibridizada. Se você tiver uma fé pura e verdadeira, não tem nada difícil. E não tem emoção. Eu estou na minha casa, deitado, na minha cama, no início da semana. E eu estava deitado à tarde. E me veio à mente alguns pagamentos que eu teria que fazer. E me faltava naquele mês R$10.000 para pagar os programas. E eu estava deitado. Eu simplesmente rolei da cama e fiz isto. Eu não estava emocionado, gritando, pulando. E eu disse: Senhor, está faltando R$10.000 para pagar os programas. E eu queria que o Senhor me mandasse esse dinheiro, porque tem alguma coisa difícil? Queria que o Senhor me mandasse esse dinheiro. Mas eu não queria que colocasse lá no gasofilácio e nem na salva. Que alguém fosse levar lá no meu escritório. Tem alguma coisa difícil para Deus? E me levantei. E passou a semana. Eu cheguei no culto de Recife na sexta-feira à noite. Entrei no escritório, quando eu ajoelhei para orar, eu me lembrei que eu tinha orado aquilo no início da semana. Falei: Deus, olha, eu estou precisando dos R$10.000. Você crê que Jesus está aqui? Pois eu vou lhe dizer, literalmente eu senti quando ele abriu a porta do escritório. Eu senti alguma coisa entrando e aquilo falou lá dentro do meu coração. Já deixei faltar. Eu simplesmente vi quando as lágrimas caíram. E isto foi numa sexta. Então, não entrou nada. No sábado, fui para Campina Grande, não fez nenhuma diferença. Não apareceu os 10.000. Era final de mês, e os irmãos já tinham dizimado, já tinham ofertado. Eu não tinha pedido dízimo, eu tinha pedido que Deus fizesse isso levar lá. Então, teria que ser alguma coisa extra. O pastor Messias estava pregando, eu estava lembrando disso, falando sobre a emoção, a diferença da emoção com a fé. Aí, domingo de manhã, terminou a escola, eu fui para o escritório, aí entrou uma irmã. E foi lá no escritório e sentou lá. E disse assim para mim: eu nunca vim aqui falar da minha vida para o senhor, mas eu entrei aqui nesta igreja arrasada, sentimentalmente, arrasada emocionalmente, falida materialmente. Eu devia para todos os bancos da cidade. Quando eu recebia meu salário, o banco já comia o dinheiro, porque eu estava devendo para todos os bancos.
descontava, ela é funcionária pública. E o pastor faz muitos anos, 20 anos, sei lá quanto, mais de 20 anos, que foi colocado um processo contra o governo aí, e o processo já foi arquivado. Não tinha mais recurso, já tinha sido arquivado. Pois essa semana, o advogado me ligou, disse que entrou um juiz e tirou o processo da gaveta e deferiu o processo e mandou depositar o dinheiro. E o dinheiro chegou na minha conta. E eu vim aqui trazer. Sabe? E eu estava olhando para a face dela. Estava olhando para ela, fiquei olhando para ela. Disse, eu vim aqui só pedir o número de uma conta, porque o valor é alto, e eu não quis trazer, eu vou depositar. Imagine quanto era. Aqui, ó. Aqui, ó. Hoje pela manhã. Então, é assim. É assim. Sabe, ninguém... Só precisa ter fé. Que jeito que vai? Quando você perguntar como é que vai acontecer, que jeito é porque você nunca creu. Eu não quero saber. Eu não estou procurando saber. Uma coisa que o profeta me ensinou: receber coisas grandes é tão simples como receber coisas pequenas. Porque não existe coisa grande para Deus. Existe? Existe alguma coisa grande? Tem alguma coisa difícil para Deus resolver na sua vida? O problema é, se você olhar na Bíblia, disse pedir e não recebe. É Tiago, porque pedis mal. Porque Deus sabe que se der para você, o que você vai fazer com isto? Seja lá o que for. Então, é assim. Eu estou acostumado a ver isto. Está vendo? Esta aqui, o que tem de virtude nesta mão? Nada. Nada. Não tem nada, como disse o pastor Messias, de especial. Mas quando a gente resolve obedecer a palavra, aqui, palavra. Disse assim, põe a mão sobre o enfermo e ele é curado. Doutor Dino Latarulli, ele não está sentado aqui, mas devia estar. Ele entrou aqui no escritório depois de ter recorrido a todos os recursos da medicina, ele sendo um médico. Com dores, e pensou que era câncer nos ossos. E eu falei para ele o que eu estou dizendo para vocês aqui. Você está vendo, doutor, isso aqui, essa mão? Se o senhor olhar para a minha mão e não ver a minha mão, e ver aqui a mão de Jesus, se o senhor não sentir que é a minha mão, mas sim a mão de Jesus que vai tocar no senhor, esse mal vai desaparecer. Isto vai sumir. Eu falei para ele assim. Ele olhou para mim e disse, pastor, esta é a parte difícil. Pois eu disse, se o senhor crê, se o senhor não crê, não vai adiantar nada. Então, depois que ele disse, eu creio, eu fui lá e toquei nele. Só falei, senhor, cumprindo a sua palavra aqui, dê saúde para este irmão. Ele já desceu sem dor. Ele disse, eu passei 3 dias para dizer para minha esposa, porque eu estava assim, boquiaberto. Mas não é possível, sumiu mesmo. Sumiu, desapareceu, acabou. Qual é o problema? É que nós temos tanto floreio.
Pessoa, eu quero que Deus me dê dinheiro, que eu vou provar para a minha família que eu não sou o desmantelado dele. Você vai ficar liso o resto da vida. Eu vou mostrar que Deus resolve. Você vai ficar com o seu problema o resto da vida. Não temos que mostrar nada. Sabe? Tudo que você quiser fazer por orgulho, por vaidade, Deus não vai entrar nisso para te ajudar. Deus não vai entrar nisso para te ajudar. Deus não faz palhaçada. Viu? Precisa haver humildade. Precisa haver desejo correto. E eu disse, repito aqui, falei, foi lá em Brasília que eu disse, Deus não pode dar, o camarada está andando de bicicleta, sabe? Deus dá um carro. Esse final de semana eu vou passear com a minha família. É assim, vira e dá um coice, aí Deus tem que deixar andar de bicicleta o resto da vida. Não pode dar nada, não pode fazer nada. Tudo é assim. Deus não dá muito mais. E aí é assim. Ou põe o coração, idolatra aquilo, cresce, fica importante. Deus às vezes não pode. Gente, às vezes não pode nem vestir uma roupa nova que já bota um sapato. Rapaz, o que você acha que Deus pode fazer por você? Nada. Não pode. Eu vou terminar o culto dizendo assim, olha, tudo é possível. Eu gosto muito de ver, sabe assim, a simplicidade. Chegou um homem para cobrar o imposto, Jesus falou assim, ô Pedro, vai lá no rio, o primeiro peixe que você pegar, tira lá uma moeda que vai estar na boca dele. Ele podia ter criado na hora, assim, falar assim, ó, ei, aqui, ó, paga lá. Toma lá. Disse, vai lá pescar. Dê uma ação. Você não era pescador? Ele não era pescador? Vai fazer o que você faz. Faça direito, faça correto, faça crendo, acredite no que você está fazendo. Olha, é isto, vai lá, pegue o peixe. Você vai ter lá a moeda. Aí você paga o seu imposto, mas tudo assim dentro de uma coisa simples. Tem uma atitude humana naquilo. Olha, quer um lar transformado? Mude de atitude, faça correto, seja uma esposa melhor, um marido, um empregado, seja lá. Deus quer fazer. Mas você tem que fazer aquilo que você vai fazer. Faça em obediência à palavra. Se você quiser fazer da sua maneira, você vai padecer o resto da sua vida. E eu tenho visto muito disto acontecer. Eu quero orar. Minha oração é esta, minha fé é esta, é assim, não conheço nada difícil. Você me ouviu? Eu não reconheço dificuldades. Quero dizer, se eu orar por um aleijado, ele estiver todo encraqueado, e continuar, eu não estou vendo dificuldade. Eu saio dali, daquele lugar, crendo que aquela pessoa vai levantar. Que ela vai para casa e vai se levantar. Como é? Não sei. Eu não tenho nada com isso. Eu fiz o que Deus mandou fazer. Agora, se a pessoa não vai acreditar, é outro problema. Você está me entendendo? Eu fiz o que me foi mandado fazer. E eu saio dali de cabeça levantada. Se fosse preciso dar uns pulos no meio da rua e dizer Deus curou, eu saía dizendo Deus curou. E eu vou dizer, se for preciso ir para casa, sair gritando no meio da rua aí, ó, Deus respondeu a oração de cada crente que estava no culto hoje à noite, eu saio daqui dizendo isso. Se você não tomar a atitude correta e não crer, é problema seu. Vamos ficar em pé? O que está difícil? Nós estamos vivendo a pior crise que este país já viveu. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O país está numa crise muito grande. Oxê, quem cuida de mim não é Dilma, nem...
nem Lula. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Se havia trevas lá na casa dos egípcios, havia luz nas tendas dos filhos de Israel. Esse Deus ainda é Deus, Ele não mudou hoje à noite, não. Ele continua sendo Deus. É verdade ou não é verdade? O problema é, ei, baixa a sua bola. Você não é de nada, sabe? Apenas fique nesta posição assim, ó. Existe um Deus santo, um Deus que cuida de mim, um Deus bom. E seja humilde, seja agradecido ao Senhor. Só isso. Não levante o seu pescoço nem um pouquinho, não. Quero que você feche os seus olhos. Se alguém precisar de uma imposição de mãos, eu vou orar. Jesus não mandou. Jesus não mandou. Oh, faça uma oração e vê se você convence a Deus para curar os enfermos. Não, disse, põe a sua mão sobre os enfermos. Eles serão curados. Só isso. Eu vou orar aqui. Pedir que quando alguém passar aqui, eu vou impor as mãos sobre você. E se você crer, está resolvido o assunto. Eu vou orar pelo seu problema financeiro. Agora tem uma coisa. Veja como é que você vai responder diante de Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Há uma coisa que eu quero dizer. Quanto maior for o problema, Deus é muito maior do que ele. Infinitamente maior. Há alguém que precisa ser lembrado em oração. Há alguém que gostaria de mudar de posição e entender que aqui na terra nós é que não somos nada. Mas existe um Deus que é tudo na nossa vida. Talvez você esteja como aquela mulher que foi falada, que pediu um filho, Deus deu filho, o filho se desviou, mas você quer ele de volta. O seu lar, sua saúde. Pastor Messias falou, olha, por que Deus fez o profeta acertar o olho do esquilo? Para fazer o feliz. Mas só para fazer ele feliz? Não. Porque ele não matava esquilo por matar. Ele matava esquilo porque ele tinha uma felicidade. Era comer o esquilo. Ele matava para se alimentar. Ele gostava da carne dos esquilos. Era um caçador que gostava daquilo. Deus não vai te dar as coisas apenas por te dar. Mas se aquilo tem um objetivo, uma finalidade. Ele houvera dito para Deus, eu não mato nenhum animal a não ser para mim comer. Nem é para dar para os outros, é para mim comer. Qual é o seu problema? Alguém levantaria a mão? Eu vou dizer para você, bem claro, qual é o seu probleminha? Essa michuruca deste problema. Isso nem é problema. Você está desafiado por quê? Por alguma coisinha desse tamanho que você chamou isso de gigante? Então você não conhece Deus. Então você não tem fé. Porque a fé não reconhece problemas. A fé reconhece Deus. Deus, diga com a sua boca, Deus, Deus, Tu és meu socorro.
Aí com a sua mão levantada, você que quer apresentar um probleminha para Deus, eu quero orar com você. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, há mãos levantadas por todo este edifício, Senhor. Há mãos levantadas. Elas estão dizendo que precisam de Ti, Senhor. Elas querem ver o Senhor entrar em ação a favor delas aqui hoje à noite. E nós cremos no Senhor. E nós te pedimos, com humildade de coração, seja misericordioso com cada um. Eu não teria nenhuma dificuldade de pedir para o Senhor fazer um milagre acontecer na vida delas. Eu não tenho dificuldade de te pedir. Ainda que fosse uma coisa que parecia impossível. Só parecia, porque o Senhor é o Deus do impossível. Não existe impossível para ti, Senhor. Então eu queria pedir que o Senhor solucionasse os problemas. Queria pedir que o Senhor curasse os enfermos. Queria pedir que o Senhor trouxesse alegria para dentro dos lares. Queria pedir que o diabo que está cercando o caminho de alguém, agora mesmo fosse embora da vida dessa pessoa. No nome de Jesus nós queremos te pedir, Pai, que toda a ação de Satanás seja destruída hoje à noite. Até os planos, os projetos não possam prevalecer, possam cair por terra. Nós queremos te pedir uma vitória aqui hoje à noite. Nós queremos te pedir uma vitória. Se você quer pedir, diga: Deus, a minha. Em nome de Jesus, ouça. Em nome de Jesus, atenda. Em nome de Jesus, socorra estas pessoas aqui, Senhor. E mude a situação, e mude o quadro. Nós só teremos uma coisa para fazer: dizer: Tu és muito maior do que nós pensamos. Faça isso. Eu não sei o que os lares, não sei o que as pessoas estão necessitando, mas quero te pedir: faça mais do que cada um está pedindo aqui hoje à noite. O Senhor sempre faz sobrando. No nome de Jesus. O Senhor multiplicou pães e sobrou. Aleluia. O Senhor multiplicou azeite para a viúva com sobra. Louvado seja o teu nome. O Senhor dá o Espírito sem medida. Transforma. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, abençoe a todos que estão aqui. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor Dilson, Pastor Luiz Cláudio, Pastor Messias, por favor, fiquem aqui na frente. Se você estiver vendo o homem aqui, você perdeu. Mas se você precisa que estes homens obedeçam a palavra e quer passar aqui para receber uma imposição de mãos, prestem bastante atenção. Não existe virtude nenhuma na mão de homem. Existe uma fé que diz que se colocarmos a nossa mão é no lugar da dele. A mão dele não é como a minha. A minha é suja, a dele é santa. A minha não tem nenhuma cicatriz de prego. A dele tem cicatriz. E a cicatriz fala que ele foi ferido. E aquelas feridas deu a você saúde.
Aleluia! No nome de Jesus. Se tem alguém que quer passar aqui, pode fazê-lo. Eu oro que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma boa noite, nos guarde. Eu queria só falar uma coisa antes de começarmos a oração. Antes de começarmos a oração. Há uma literatura nova, Deus em seu povo, sendo distribuída hoje à noite. E há um jejum coletivo convocado para sábado. Estamos certos? Para sábado. Todos são convocados para jejuarem no sábado, até a hora que você sentir, na hora que você aguentar. Pai, guarda-nos de volta para as nossas casas. Já te pedi, faça algo para estas pessoas serem mais felizes, no nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos que estão na internet, irmão Elton aí de Curitiba, irmão João está agradecendo pela cura de Davi, irmã Francisca pede oração por Jonatas, irmã Fátima, irmã Cremilda, irmã Rosimeire, irmã Jeane e irmã Maria agradecendo a Deus por uma vitória lá na Bahia. Eu queria pedir ao Senhor que a virtude curadora do Senhor dê a estas pessoas saúde. E a virtude do Senhor, que foi ao Calvário também, quando o Senhor levou todos os nossos pecados, o Senhor estava devolvendo a nós o direito de sermos felizes, de vivermos bem, de termos uma vida equilibrada. Oro e entrego a causa, a necessidade e o problema de cada pessoa, cujos nomes foram citados e outros que não foram citados que estão na internet. Meu pedido é: visita a cada um e toque na vida deles e dê a eles a bênção que pede no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Todos os meus irmãos que estão aí conectados do Reino Unido, na Bahia, no Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Deus abençoe a todos. Espero encontrá-los domingo lá no Recife. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Tenham uma boa noite. Do sábado teremos um dia de jejum. E aí tem uma mensagem nova: Deus em seu povo. Louvado seja Deus. Quando tudo parece perdido, Ele chega, trazendo a paz. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quando tudo parece perdido, Ele chega, trazendo sua paz. Teu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora teu pranto, levante a cabeça, confia em Deus. Ele é antes que o mundo existisse, Ele é o princípio e o fim. Ele faz acalmar tempestade quando as ondas. Ele cura toda enfermidade, ressuscita os mortos à terra. Aos que estão a pagar no caminho, Ele anima e aumenta a fé. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quando tudo parece perdido, Ele chega, trazendo sua paz. Teu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora teu pranto, levante a cabeça,
confia em Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece perdido, Ele chega trazendo a paz. Teu poder não mudou, permanece fiel, permanece fiel. Porque choras, porque chora teu pranto, levante a cabeça, confia em Deus. Ele é antes que o mundo existisse, Ele é o princípio e o fim. Ele faz acalmar tempestade quando as ondas alveiam a mim. Ele cura toda a enfermidade, ressuscita os mortos até. Aos que estão a pagar no caminho, Ele anima e aumenta a fé. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece perdido, Ele chega trazendo sua paz. Teu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora teu pranto, levante a cabeça, confia em Deus. Aleluia!